Certo, hein? Então, pessoal, iniciamos. Só então apresentar aqui o Adriano Moura, nosso irmão aqui do coordenador do Get Maitreya, e também participa do Conselho Regional, né? Isso, Conselho Regional Sul da Sociedade Teosófica. Isso. Nós tivemos recentemente no encontro lá de Canela, foi bem legal, sobre as cartas dos Mahatmas, né? E hoje ele apresenta aqui, então, o tema dos veículos da consciência, do Seminário Tradição Sabedoria, dos nossos encontros que nós estamos tendo aqui em Torres. Então, fiquem com Adriano Moura. Boa palestra. Obrigado. Então, bom dia a todos. Desculpem a demora aqui para acessar, que o meu notebook acabou dando um probleminha e eu não consegui conectar ele aqui, mas a gente já conseguiu resolver aqui agora. Então, bom dia a todos. Eu acho indispensável a gente fazer uma pequena, apesar do atraso, que a gente faça uma pequena pausa para meditação, para a gente nos colocar no aqui, no agora. Então, vou pedir para que todos sentem de forma confortável em suas cadeiras, com a coluna ereta, fechando os olhos, respirando profundamente. Pedir para que nesse instante os pensamentos, as emoções simplesmente passem por nossa mente e nós não nos detenhamos em nenhum. Tentar colocar a nossa consciência no aqui, no agora, no eterno. Vamos pedir a intercessão dos santos seres que tudo podem e que tudo sabem, para que a partir deste estudo de hoje, dessa reunião, nós possamos alcançar, em alguma medida, algum nível que eles se encontrem e trazer de lá inspiração para que a gente possa trabalhar na causa humanitária, na regeneração humana, para que possamos sair daqui mais fortes, mais esperançosos. Uma vida oculta que vibra em cada átomo, uma luz oculta que brilha em cada criatura, o amor oculto que tudo abrange na unidade. Possa saber que aquele que se sente uno contigo, que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Aí, podemos voltar para a nossa realidade. Então, o estudo que nós trouxemos hoje para compartilhar e trocar reflexões, ideias, que está incluso nos cursos do Seminário da Tradição Sabedoria, trata-se do estudo referente aos veículos da consciência. E quando a gente fala dos veículos da consciência, é um assunto um tanto quanto intrincado, porque ele vai depender um pouco também dos planos da consciência, onde a nossa consciência realmente se manifesta, em quais os níveis e como que esses planos são construídos para que a nossa consciência se manifeste. Então, eu vou trazer numa primeira navegação, num primeiro momento, essa ideia de onde a nossa consciência realmente está, no plano que ela está agindo, né? Esses planos da consciência, que são onde os veículos da consciência se manifestam. E depois, no segundo momento, eu vou trazer mais a respeito dos veículos da consciência de fato, né? Então, muito rapidamente, eu vou passar um pouco sobre os planos da consciência. Só aguardar um instantinho que está conectando aqui para o pessoal enxergar aqui também no espaço.
Como é tão estendido. Ah, não é. Aparecendo alguma coisa aqui, número 2. Hum, agora foi. Não, não, tá tudo bem só. Desculpa, mas eu tô tirando atenção daqui, vocês podem estar se acontecendo. No meio aqui, né? Eu acho que eu fiz muito forte, né? Ah, tem que ser. Obrigado. Agora sim, agora estão todos vendo. O pessoal aqui do espaço também está conseguindo ver. E o pessoal de casa também está conseguindo ver. Então, eu trouxe algumas imagens inicialmente, e já vou passando o primeiro slide aqui para a gente. Dentro da teosofia, os escritos teosóficos, nós temos a compreensão de que existe uma unidade, existe uma trindade e existe um setenário, né? Esse setenário é uma chave de compreensão justamente do tema que a gente vai abordar hoje, que é sobre os veículos da consciência. Mas eu vou passar um pouco sobre o que é essa unidade, que é e essa trindade de todas as tradições e o que é esse setenário, né? Então eu trouxe uma frasezinha, uma síntese aqui que a Alice Bailey traz, que eu acho que diz muito sobre essa unidade, sobre essa a trindade e sobre o setenário. Ela diz assim: toda manifestação é de natureza sétupla, e a luz central, a que chamamos de divindade, o raio único da divindade, manifesta-se primeiramente como trindade e depois como um setenário. Então essa imagem é muito simbólica. Então quando Newton fez aqueles primeiros testes, que ele projetou uma luz branca dentro de um prisma e de lá ele concluiu que existiam três cores dentro dessa luz branca. É exatamente isso. Então, nós temos uma luz, uma unidade, que através dessa trindade ela se expressa e evolui numa forma de um setenário. Então a gente tem as sete cores aqui nessa imagem. Então a gente vai ver que, se tratando da unidade, dentro da teosofia, nós chamamos essa unidade, essa divindade de Logos solar. E todas as tradições vão dar os seus respectivos nomes. A gente pode chamar de Deus, pode chamar de Brahman, pode chamar de Ishvara, e tem vários nomes para essa divindade. E aqui o Charles Leadbeater, que foi um influente teosofista, e foi bispo, foi maçom, foi um clarividente, né? Ele nos diz assim, no Manual da Teosofia, ele diz: do absoluto, do infinito, do onipresente, em nosso atual estágio, não podemos saber nada, exceto que existe. Não podemos dizer nada que não represente uma limitação, e, portanto, inexata. Então, ele fala do absoluto. Nele existem universos inumeráveis, em cada universo, incontáveis sistemas solares. Cada sistema solar é a expressão de um poderoso ser, a quem chamamos de Logos, o Verbo Divino, a deidade solar. Para o sistema, ele é tudo que os homens entendem por Deus. Ele o permeia, não existe nada nele que não seja ele. É a sua manifestação nessa matéria que podemos ver. Então, aqui tem num primeiro momento, ele fala do absoluto, que é essa ideia que a gente não alcança, mas ele fala também de um logos
que é a manifestação que a gente pode chamar de material dessa divindade, que talvez a teosofia pode, a teosofia de modo geral, mas todas as escolas iniciáticas, escolas de mistérios, elas tentam compreender o que seria esse Deus que está mais próximo da gente, que é uma expressão material desse absoluto, para que a gente chegue em algum momento nesse absoluto. Então, o que eu vou trazer agora é um pouco dessa ideia desse logos que a teosofia chama que é a divindade da teosofia, que seria o logos solar, né? Então, a gente vê que em todas as tradições espirituais, só um pouquinho que não está passando aqui. Ah, não, não passou. Só dá um. Tá. Então, essa deidade solar, a gente vai ver em todas as tradições, né? Nós vamos ver no Egito que tinha-se o culto ao sol, até no próprio cristianismo, essa ideia que existe do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, foi uma ideia que foi, na verdade, eu não digo copiada, mas os pagãos já cultuavam, eles chamavam de Solis Invictus, né, que era o período do solstício de inverno, que acontecia justamente no período que, lá em 300 depois de Cristo, o Papa Júlio estipulou como o nascimento de Cristo, o dia 25 de dezembro, mas era porque ele via que esse culto ao sol dos pagãos, que era justamente nesse período do solstício de inverno, que coincidia com 22, 25 de dezembro, ele via que se crescia esse culto ao sol, né, a divindade solar, esse solis invictus, que é o período quando o sol ele está é a noite mais longa, né? Então a ideia é que o sol é uma criança, ele é frágil nesse período. Então os pagãos já tinham essa ideia de culto lá em 300 depois de Cristo, mais ou menos 350 depois de Cristo, que aí foi estipulado, né, dentro das tradições cristãs aí através do Papa Júlio, essa data como o nascimento de Jesus, que na verdade é um mito solar, então era um culto que já acontecia do Sol, né? Então a gente vai ver em todas as tradições, aqui uma imagem que seria uma pintura do William Blake, é, dando a ideia do demiurgo de Platão, né? Os ostensórios das igrejas católicas têm muito essa imagem do Sol, né? Em todo o seu simbolismo. Aqui o deus Sol Hélios, né? A maçonaria aí a gente já vê uma simbologia talvez um pouco maior, que aí tem a Trindade, tem aquele olho que tudo vê, que na verdade é relacionado a esse sol, a esse logo solar, né? Nós vamos ver também a imagem de Jesus é sempre mostrada com uma auréola, né? Que Jesus é um mito solar. Então, como eu falei no início, o nascimento de Jesus é relacionado à ideia desse mito solar, do solstício de inverno, que é relacionado ao Sol. O próprio Krishna também tem algumas imagens que aparecem com essa auréola, né? A pedra do Sol asteca, os ostensórios da Igreja Católica tem muito disso, né? A gente vai ver também Deus Sol, Surya, que é do hinduísmo, né, que tem um simbolismo um pouco maior, mas depois eu vou explicar na próxima imagem. Então a gente vai ver que isso aqui é lá no templo de Karnak, no Egito. Então nós vamos ver que todas as tradições, desde tempos muito remotos, já tinham essa ideia dessa divindade solar. E justamente isso aqui num período de solstício, lá no Egito, entre as colunas de Karnak, do templo de Karnak, é, que em determinada época do ano, que era no solstício, nos solstícios, nos equinócios, enfim, eles davam essa empoderação e esse significado para o Sol, né, para essa divindade solar, que a teosofia chama de Logos solar, que é uma entidade que existe por trás desse Sol físico,
e que esse sol físico é a parte material de algo maior, né? Então, a gente vai ver em Stonehenge, na Inglaterra também, tem, né, tem isso já de tempos muito remotos. No México, né, Yucatán, que dizem também que tem uma fraternidade dos adeptos. Existem 3 fraternidades de adeptos, de mestres de sabedoria. Uma é no Egito, outra é no Transhimalaia, que é no Tibete, e uma seria aqui na região do México, aqui nessa região mais próxima. E ali teria uma fraternidade de adeptos, né, de mestres de sabedoria. Então, lá no México também existia, através das suas construções, lá esse culto, desde milhares de anos, esse culto à divindade solar. Então, essa é a unidade. Então, agora eu vou trazer um pouco da Trindade, que também é uma passagem do Charles Leadbeater, no Manual de Teosofia, que ele vai nos dizer assim: em qual estupenda altitude sua consciência habita, não sabemos, nem podemos conhecer sua verdadeira natureza como se mostra lá. Mas como ele se manifesta em condições que estão dentro do nosso alcance, sua manifestação é sempre tríplice. Daí todas as religiões o terem imaginado como uma trindade. 3, ainda que fundamentalmente 3 pessoas, embora pessoa signifique máscara, e ainda um Deus mostrando-se naqueles 3 aspectos. Todos esses 3 aspectos estão envolvidos na evolução do sistema solar. Todos os 3 também estão envolvidos na evolução do homem. Esta evolução é sua vontade, o método dela é seu plano. Então, aqui a gente já está tratando da Trindade. Inicialmente, nós falamos da unidade, do logo solar. Agora, como essa unidade ela se manifesta, né, nos planos, né, que a gente vai chegar nos planos em seguida, mas tem uma Trindade para ela poder fazer essa manifestação. Então, em todas as tradições, nós vamos ver essa Trindade, né? Nós vamos ver desde hinduísmo, vou mostrar algumas imagens para a gente poder olhar juntos, né? Isso aqui é Brahma, Vishnu e Shiva, do hinduísmo, que existe essa trindade lá também. Pai, Filho e Espírito Santo, que é a trindade aqui do cristianismo, sempre tendo a ideia de que a terceira pessoa da trindade ela é um aspecto feminino, né? Então, o Espírito Santo é um aspecto feminino, né? Então, toda a terceira pessoa das trindades tem essa característica, né, de uma divindade feminina. Aqui também aqui é da mitologia romana, né? São a Trindade. Aqui nós temos Ísis, Osíris e Horus, que é lá do Egito. Então, nós vamos ver em todas as tradições, né? Na China, na própria Cabala judaica, nós vamos ver uma trindade lá em cima, que é Kokma, Bina e Keter, que são a trindade principal das Sefirotes, né? As 3 de cima, que são as principais. Em todas as religiões nós vamos ver essa trindade, né? Egípcia, suméria, hinduísta, zoroastrista, grega. Eu trouxe esse quadrinho para a gente ter uma ideia de que isso existe algo genuíno, né, nessa. É uma verdade que repousa num lugar tranquilo, porque se a gente começa a comparar todas as tradições, todas as religiões e ver que existe algo em comum em todas elas, e aí que a teosofia entra, né, porque ela propõe essa ideia de investigação de todas as religiões, tradições, e a gente vê que existe algo em comum em todas elas, que subjazem todas elas, significa que aí talvez tenha algo que a gente tenha que dar uma olhada com mais cuidado e talvez dar uma estudada, uma pesquisada mais a fundo, que tem algo que a gente pode tirar de todas as tradições, né? E agora a gente fala do setenário. Então, nós vimos a unidade, a trindade, e agora o setenário, que é exatamente como a gente vai falar dos veículos da consciência hoje, e os veículos da consciência, eles têm essa ideia de um setenário, que são 7 veículos, 7 corpos de manifestação. Eu vou trazer um pouco desse setenário para a gente dar uma olhada juntos. Também essa obra do Manual de Teosofia, que é do Charles Leadbeater, que é muito... o Charles Leadbeater, nessa obra, ele faz uma síntese bem, bem bacana, eu acho, dessas questões mais profundas, né? Então, ele consegue colocar pontos que a gente consegue acessar mais tranquilamente. Então, ele diz assim, sobre o setenário:
Logo abaixo dessa deidade solar, ainda que de um modo misterioso, sendo parte de si mesmo, estão seus 7 ministros, às vezes chamados de espíritos planetários. Usando uma analogia retirada da fisiologia de nosso próprio corpo, suas relações para com ela são como a dos gânglios ou dos centros nervosos para com o cérebro. Toda a evolução que procede dela o faz através de um ou outro deles. Então, nós vamos ver em todas as tradições essa mesma ideia, né, de um setenário. Então, nós vamos ver, né, no menorá judaico, nós vamos ver essa ideia de 7 espaços ali para sete velas que tem um significado, né? No cristianismo nós temos os 7 arcanjos, né? E a gente vai ver também muito simbólico dentro das igrejas cristãs, que o altar ele tem a característica de ter 3 degraus, e o espaço do altar em cima, onde são acomodadas as velas, vão ter 7 velas, e centralmente vai ter o que é a ideia do sol, né? A vela que fica no meio, né? Nós vamos ter no zoroatrismo também, nós vamos ter os Amekshas-penta, que são 7 também. Então a gente vê que todas as tradições têm algo em comum, né? Então aí a gente já pode dar uma investigada, porque tem algo a ser trazido à tona, à superfície, com relação a esse simbolismo, né? Que é uma imagem que diz um pouco mais, que a gente vê uma trindade lá em cima, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com aquela pomba seria o Espírito Santo, né? Que a tradição cristã considera, e os 7 arcanjos embaixo, né? Aqui a gente vê o deus Surya sendo puxado por uma carruagem com 7 cavalos, né? Então isso é no hinduísmo. Então tem alguma correspondência com a tradição cristã, com a tradição do zoroastrismo, enfim. Na própria Cabala judaica, nós vimos antes a Trindade, que é a Trindade principal, que é Bina, Kokma e Keter, mas nós vamos ver outras Sephiroths abaixo. Então nós temos 7 Sephiroths abaixo da Trindade. Então, tem mais um simbolismo do 7, que para se manifestar, a unidade precisa de uma trindade e um setenário. Então, isso é a imagem da manifestação da divindade. Então, a gente vai ver os 7 chakras, nós vamos ver que aí agora a gente entra na parte da consciência, especificamente, que aí trata dos 7 veículos de manifestação da consciência, e todos... Quando a gente fala de planeta, de um cosmos, de um logo solar, todos são leis de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, como diz o Hermes, né? Então, se existe para um ser humano, para uma entidade humana que se manifesta aqui, a mesma correspondência existe para um planeta, né? Para um sistema solar, enfim. Então, o planeta Terra também tem os seus corpos, né? O Logos tem os seus 7 corpos ali. Mas hoje a gente vai falar da consciência, dos veículos da consciência que nós temos aqui como uma expressão de uma alma, de um espírito, né? E de um corpo físico. Nós temos um eu superior, que é uma trindade que a gente chama dentro da teosofia de imortal, que ela não é imorredora, né? Uma trindade que nos acompanha durante todas as vidas, né? E nós temos um quaternário inferior, que aí eu vou trazer mais algumas imagens na frente, que a Blavatsky vai nos dizer o que é esse quaternário, né, inferior. Então, eu trouxe só uma imagem simbólica que existe essa ideia do Logos, né, que se manifesta, esse olho que a gente vê aqui, que se manifesta através de uma trindade, e o seu corpo, vamos dizer assim, de expressão, os seus veículos, é através de um setenário, né? Então, aqui é mais por simbolismo que eu trouxe essa imagem aqui. E o Charles Leadbeater, ele vai dizer, no Manual da Alta Teosofia, que quando a deidade solar começa a formar o seu sistema, ela encontra já pronto e à mão esse material, essa infinita massa de pequenas bolhas que podem ser construídas dos diversos tipos de matéria, como a conhecemos. Ela começa definindo o limite de seu campo de atividade,
uma vasta esfera cuja circunferência é muito maior que a órbita no mais externo dos seus futuros planetas. Dentro do limite dessa esfera, ela dispõe um tipo de vórtice gigantesco, um movimento que reúne juntas todas as bolhas numa vasta massa central, o material da nebulosa que há de nascer. Então, isso é para a criação da expressão dessa divindade, né? Então, ele vai... o processo que cria-se, tudo que está sendo expresso, né, toda a parte material, ou seja espiritual, ou seja sutil, tem um processo de criação que passa através dessa chave setenária, né? Então, os 7 planos de manifestação nessa vasta esfera giratória, ela aplica sucessivos impulsos de força juntando as bolhas em agregações cada vez mais complexas e produzindo dessa maneira 7 gigantescos mundos interpenetrantes de matéria em diferentes graus de densidade, todos concêntricos e todos ocupando o mesmo espaço. Então, essa imagem aqui é uma das imagens que eu considero muito importante de a gente ter ela em mente para fazer os links, para fazer as ligações, porque aqui a gente vê a trindade, a divindade solar se manifestando. Então, como ela vai se manifestar é que a gente vai ter que... eu trouxe algum material que a gente vai tentar entender um pouquinho, muito rapidamente, para a gente poder entrar nessa questão dos veículos, porque os veículos de manifestação da consciência, eles se manifestam justamente nesses planos, nessas cores que a gente vê aqui, que são planos de consciência, onde a consciência habita, que foram criados por uma divindade, por um logo solar, né, por Deus, por Brahma, enfim, através de 3 aspectos, que dentro da teosofia nós chamamos de 3 emanações, né? Então, nós temos a trindade, né, que através dessas 3 emanações vão criar esses planos, que é onde a nossa consciência vai se manifestar. Não sei acho que tem até uma música que fala sobre, dentro da tradição cristã, não sei se alguém já ouviu falar, Maria passa na frente, algo desse gênero, que passa muito essa ideia de que desse terceiro aspecto da divindade, que é feminino, que dentro, a gente vai chamar lá no hinduísmo de Mula Prakriti, que são a substância primordial, são os véus de Ísis, vamos dizer assim, que são esses 7 planos que a gente vê aqui, são como se fossem véus que vêm desde o mais sutil até o mais denso. Então, quando se fala Virgem Maria, a ideia que quer passar é da matéria virgem. Então, isso é criado através de uma matéria virgem, através dessa trindade, que eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona isso, né? Então, esses planos são confeccionados através de uma substância primordial, uma matéria virgem. Então, por isso que tem essa ideia de Maria passa na frente, né? Porque é a primeira emanação, né, dessa trindade, desse logos, é justamente o terceiro aspecto, que é a parte feminina, que é a parte do Espírito Santo, ou enfim, a parte que é a que vai criar os planos para aonde nós vamos nos desenvolver e os nossos veículos vão atuar. Então, a construção de átomos pela primeira onda de vida. Então, nós temos 3 ondas de vida, que são 3 impulsos, 3 emanações desse logo solar. Então, a primeira é mais ou menos isso, né? A primeira, ela surge desse terceiro aspecto, que dentro das tradições, a parte feminina, né? Ela é responsável por criar esses planos. Existe uma ideia divina, uma ideia cósmica, mas essa ideia ela precisa ter matéria para poder se expressar. Então, quem vai criar através dessa substância primordial, quem vai criar esses planos por onde essa ideia divina vai se manifestar é o terceiro aspecto, que é essa parte, essa contraparte feminina do logo solar. Então, diz assim, essa aqui é da Annie Besant. Ela vai dizer, o terceiro aspecto do logos é o criativo. E através dele, ele envia a primeira onda de vida, como é chamada.
que constrói as bolhas em átomos, posteriormente agrega átomos em moléculas e finalmente constrói estas nos 6 conjuntos familiares de combinações, que no mundo físico são chamados subatômico, superetérico, etérico, gasoso, líquido e sólido. Talvez inicialmente fique um pouco confuso para quem está acessando pela primeira vez os escritos teosóficos, porque aqui diz que um terceiro aspecto é a primeira emanação, né? Então, às vezes fica um pouco confuso, mas é exatamente isso. Esse terceiro aspecto da divindade é o que vai se manifestar antes, né? Então, nós temos o primeiro aspecto, né, que seria relacionado à característica do pai, né? Enfim, no segundo aspecto seria o filho, e no terceiro seria essa questão do Espírito Santo. E em todas as tradições, né? Eu estou falando aqui do cristianismo, mas a gente vai ver Brahma, Vishnu e Shiva, nós vamos ver Osíris, Ísis e Horus, em todas as tradições tem essas mesmas características, só muda Esse o nome. aspecto que ele é relacionado com inteligência forma, né? E isso, Curioso, o Platão falando na doutrina secreta, conduz Forrat, no nosso mundo físico é como se fosse a eletricidade. Mas tem vários outros aspectos mais sutis, inclusive esse de capacidade de formar, né, os mundos. sim. Esse Forrat é um motor de propulsão, vamos dizer assim, a força motriz, né, e esse terceiro aspecto é relacionado justamente isso, a inteligência. O segundo seria o amor, sabedoria, o primeiro a vontade, né? Então nós temos esses três juntos, né, nessa trindade, mas quem surge primeiro através da atividade, que é justamente esse terceiro aspecto, é esse terceiro aspecto, né? Essa ideia dessa parte feminina do Logos. Então, É representado por esses, né, também. por isso que eu falei anteriormente que os véus de Maria, Ísis sem véu, porque justamente tem essa ideia, é como se fossem véus, esses planos são como se fossem véus, e a nossa consciência, à medida que ela vai tirando um a um desses véus, vai galgando esses planos mais sutis e, e em algum momento vai chegar a uma unidade, a esse retorno a essa unidade que nós somos unos, né? Nós somos a divina, nós somos Deus. Eu vi outro dia algum teólogo, eu não me lembro qual o nome, que ele pediram para ele se ele acredita em Deus, né? Ele disse que ele não acredita em Deus, porque acreditar em Deus pressupõe um Deus fora, um Deus antropomórfico, né? Então, Deus não, nós somos Deus, então nós somos Deus em latência, então nós temos essa centelha divina que em algum momento nós vamos, através desses veículos de consciência que nós temos com a nosso alcance, nós vamos galgando e vamos em algum momento se unir a essa divindade maior, né? Um negócio muito interessante na doutrina também. E, por exemplo, até o plano búdico, por mais que comece uma individualização, né, essa mônada, essa essência divina começa a individualizar, mas do búdico para cima, a tendência de unidade ela é predominante. Então, a consciência é una ali. E daí da mente para baixo, a consciência de separatividade começa a se tornar mais forte do que a de unidade. Daí a gente se esquece da nossa origem como um ente separado. E, inclusive, Shankaracharya dizia que até Buda, né, a gente tem a ideia de que matéria é só os veículos físicos, que é a mente, o astral, enfim, mas o Shankaracharya era uma pessoa que dizia, até Budi, sendo toda essa plenitude que é Budi de sabedoria, de amor, mesmo Budi ainda é uma característica ilusória, né? Então, Poxa, né? É ilusório de dentro. E apesar da alvura que está esse veículo de consciência, né? Que é o veículo dos Budas, enfim, ainda assim tem algo além, né? Aí a Annie Besant, trazendo essa continuidade desse terceiro aspecto, ela diz assim: quando essa série de átomos se completou, o sétimo impulso foi enviado e este formou agregados de átomos, um vasto número de novas combinações entre si, no processo de muitas eras, um período de duração inconcebível. Durante esse tempo, a nebulosa brilhante esfriou gradualmente, sendo finalmente fragmentada em um Sol central, com vários planetas girando em torno dele como centro.
Esta é a vasta obra do aspecto criativo do Logos solar, o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, do éter, o eixo da montanha giratória que agitava o oceano para que dele pudessem surgir os seres vivos. Então, essa é a ideia do terceiro aspecto do Logos criativo, o Logos que surge, e ele dá 7 impulsos, porque esse terceiro aspecto, que é a primeira emanação, ele dá 7 impulsos, porque ele cria 7 planos de consciência, ele vai agregando esses átomos nesses planos, né, desde um plano mais sutil, que é o plano divino, que é o AD, até o plano mais denso, que é o plano físico. Então, ele dá como se ele desse 7 impulsos, criando substâncias para que a ideia divina se manifeste. Então, como nós fazemos parte da ideia divina, nós somos entidades, nós somos divinos, nós temos a centelha divina, a nossa manifestação, ela passa por esses planos, né? Então, Deus, nós somos um Deus pensando, a ideia divina é o que está ao nosso redor. Então, tudo que nós temos de humanidade, seja em todos os reinos, a gente diz, né, desde o animal, do vegetal, isso é uma ideia concebida pela divindade. Então, ela precisa, para poder esses reinos se manifestar, ela precisa de alguma substância antes que esse terceiro aspecto que constrói. E aí depois vem a ideia do segundo aspecto, que é a construção de formas pela segunda onda de vida. Aí sim, aí entra essa. Então, o terceiro aspecto já criou esses planos todos, né? De acordo com a ideia divina, ele juntou as substâncias necessárias para que a vida se expressasse por esses planos, e agora entra o segundo aspecto, que é ligado ao amor, sabedoria. Em termos gerais, essa onda de vida desce pelas esferas da matéria, causando uma diferenciação cada vez maior, e depois retorna, causando a reintegração na unidade. Então, essa é a ideia que... Você poderia responder? Eu tenho a impressão que, por exemplo, essa primeira onda, que seria a inteligência forma, cria todas as estruturas que a ciência chama de inorgânica, né? E essa energia vida do segundo Logos vem vivificando. Eu acho que é isso, pode ser sim. E a ideia é justamente essa, né? Esse segundo aspecto é o que vai vivificar, né? Então, todos esses átomos que estão ali nesses planos, na realidade, o que nós somos hoje, com os nossos veículos que nós temos, é resultado de algo que passou por esses planos, né? Então, inicialmente eram planos que existiam só essa ideia de inorgânico, eram só átomos, era só alguma substância. Mas hoje a gente sabe que os átomos são vivos, né? Intensa movimentação ali, né? Isso é vida, né? Então, com latência. Sim, e eu acho que a ciência ela tá se aproximando, ela vem descobrindo cada vez mais. Por exemplo, ela tem descoberto formas de, além da físico, sólido, líquido, gasoso, tem se falado também do plasma, tem se falado. Então, a ciência está avançando um pouco mais nessa ideia, né, de que existe algo a mais além da matéria que a gente consegue ver, né? Então, e aí a Annie Besant vai trazer também, com relação a esse segundo aspecto, ela diz assim: os 3 níveis superiores de esfera mental são considerados como essência elemental mental. O primeiro reino elemental, todas as formas de pensamento abstratas feitas desta, e uma grande e esplêndida hoste de anjos, devas incorpóreos, tem corpos compostos dessa matéria. Os 4 níveis inferiores da esfera mental, impregnados pela segunda onda de vida, formam o segundo reino elemental. Destes são feitos os corpos dos anjos inferiores, devas da forma. Quando a onda de vida entra no mundo astral, a matéria atômica torna-se essência monádica astral e a matéria molecular, essência elemental astral. O terceiro reino elemental, os corpos dos anjos inferiores, devas da paixão. E de muitos espíritos da natureza são compostos disto. Então, eu trouxe uma imagem aqui que ela
justamente agora, mas agora a gente já começa a entrar nos planos realmente da manifestação, né, da consciência. Então, a ideia que existe aqui tem um terceiro aspecto que forma os planos. Esse segundo aspecto ele vai vivificando essas substâncias que estão nos planos e trazendo vida para esses reinos, né? Então, a gente vai ver que, e depois eu vou mostrar um outro slide, que existe é um, uma ideia de descenso, né? Que é de chegar até a matéria, de descer de um nível superior até a matéria para depois subir. Então, são ciclos. Então, essa ideia divina, ela desce, sobe e sempre em evolução. Então, nós temos aqui o que a Annie Besant falou anteriormente, no nível mental, né, que a gente pode ver essa parte azul aqui, e a parte mais amarela, acho que não está passando o cursor aqui, onde está o o mental superior abstrato e o mental inferior concreto. Ali nós temos reinos elementais. Então, nesse período de criação das formas, da vivificação, né, cria-se antes, né, no período, quando está descendo essa consciência superior, ela vai criando os reinos, né? O primeiro reino tem o primeiro reino elemental, o segundo reino elemental e o terceiro reino elemental. Até que chega um ponto que, depois do terceiro reino elemental, que é o ponto máximo da matéria. Então, desde do superior, do mental superior abstrato ao mental inferior concreto, ao astral, ao físico, cada vez mais denso. Então, a ideia é que isso vai se densificando e chega num ponto que chega no mineral, ele não tem mais para onde densificar. Então, aí que ocorre o ponto de retorno, né? Então, aí que os reinos começam, o reino animal, o reino vegetal, o reino humano, começam a se desenvolver. Mas nós vamos nos desenvolver com em cada plano, né? Por exemplo, no astral que a gente vê aqui, nós vemos que o astral é relacionado aos desejos, às paixões, às emoções, né? Eh, o mental, nós temos o mental inferior, que é aquele mental concreto, que é mais a parte racional, lógica, né? E depois o mental superior, que é um pouco mais ligado à espiritualidade, é mais sutil. Mas, ao mesmo tempo, nesses planos de consciência, onde a nossa consciência ela está atuando, é, existem reinos elementais que existem essas entidades que eu falei no slide anterior, que são os devas, são os anjos, são os elementais, são os silfos, enfim. Então, nós compactuamos e nós compartilhamos desses planos, né? A nossa consciência, ela está no mesmo plano que existe uma outra entidade ali, que seja um anjo, seja um elemental. Então, só que eles estão num processo de descida, né? Esses reinos elementais, eles têm que chegar na matéria, a evolução deles, que na verdade é uma involução, vamos dizer assim, eles precisam chegar até a matéria, descer pelos planos, chegar à matéria, e nós estamos no estágio de ascensão. Apesar de estarmos dividindo, por exemplo, o mesmo plano, que é o plano astral ali, ou o plano mental, a nossa consciência está num processo de ascensão, de subida, ao mesmo tempo que nós estamos compartilhando com esses outros seres que estão num processo de descenso. Então, aí que tá, eu trouxe mais um slide depois, que aí as nossas brigas quando a nossa consciência entra em combate, entra em luta, com as nossas brigas internas, é porque justamente tem algo que precisa se materializar, né? E tem algo que precisa se utilizar. Então, e nós estamos nesse mesmo nível de consciência, de plano, e a gente precisa nos desfazer disso que nos atrai para a matéria e conseguir alcançar os planos superiores. Então, a Annie Besant, ela vai trazer aqui que o reino mineral é o ponto de inflexão da densidade. Ali procede a segunda metade do trabalho da onda de vida, a construção dos corpos, plantas, animais e homens. Agora, no arco ascendente, os corpos astral e mental também são construídos da essência elemental neste arco ascendente. São Paulo naturalmente exclama sobre esse conflito.
encontro outra lei em meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me prendendo à lei do pecado que está em meus membros. Então foi isso que eu falei anteriormente, porque nós compartilhamos eh, eh, nós compartilhamos de uma evolução que na verdade é uma involução, que esses reinos elementais estão num processo de descida da parte mais sutil até atingir a matéria, e nós estamos num passo que a nossa consciência, elas estão num processo de ascensão. E como nós dividimos esses mesmos planos, né, em algum momento a gente vai ter esses conflitos internos, porque tem algo em nós essas partes mais inferiores, que quer atingir esses planos mais inferiores, que quer continuar nas emoções inferiores, nas paixões, nos desejos, nos vícios, e tem algo que quer se utilizar, quer alavancar os planos mais sutis, né? Não é que ele seja imoral, né, mas ele quer agitação, né? A essência É. elemental. Ele não possui inteligência, então por isso que os trabalhos magistas, né, enfim, seja de qualquer viés, o elemental ele está num processo de descenso, né? Então, ele não tem inteligência, ele é simplesmente um autômato, né? É um ser, uma entidade que está num processo que ele tem que chegar à matéria, né? Então, a ideia da magia, da própria magia, é exatamente isso, é quando e a gente pratica às vezes inconscientemente até. Tem um, tem um bispo que também ele é teosofista, que ele diz eh, que não tem magia branca, pura, porque são degradês de cinzas, né? Porque às vezes a gente, inconscientemente, a gente tende a querer algo bom, mas às vezes se a gente for analisar muito profundamente, talvez tenha um resquício de um egoísmo, alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes, ele costuma dizer que não existe a magia branca, só branca, porque são degradês de cinza, de brancos, enfim, porque sempre vai ter um resquício até que nós não estivemos preparados, né, para exercer isso. Mas a magia é isso, é quando o nosso pensamento com a nossa emoção se amalgama a um elemental, né, a um ser que está nessa esfera, e isso cria uma entidade viva que vai levar a cabo a nossa intenção, a nossa ideia, é, porque ele está num processo de descenso à matéria. Então, ele vai chegar a um ponto que vai é, se, se tornar denso, se concretizar essa ideia. Então, o processo magístico é mais ou menos isso. É quando a mente, a ideia que se quer ter, se amalgama num elemental, uma forma pensamento, e isso vai atingir a matéria. Então, porque existe uma corrente que desce e uma corrente que sobe, né, nesses mesmos planos. O ponto em que o homem definitivamente se individualiza é quando a mônada e seu raio, espírito, intuição e intelecto, que pairavam sobre as formas em evolução, carregadas no seio da segunda onda de vida, descem rapidamente para encontrar a vida encarnada em evolução. E o corpo causal é formado de matéria do primeiro reino elemental, nos níveis superiores da esfera mental. As mônadas humanas também são carregadas por uma corrente divina, a terceira onda de vida, vinda do Logos através do seu primeiro aspecto. Então, aqui uma ideia geral, então, das emanações, né? A gente vê que uma primeira emanação ali, que é do terceiro aspecto, que é onde tem aquela cruzinha ali, lá na Trindade, do Logo Solar lá em cima, que vai criando os planos, né? Depois vem a segunda emanação, que é ali do segundo aspecto, né? Que aí ele vai vivificar esses planos que foram previamente criados, né? Com os átomos ali. E depois tem a terceira grande emanação, que é quando ocorre a individualização, que é quando nós saímos do reino animal e nos tornamos humanos, né? Então, aí que vem
a terceira grande emanação, que aí é o aspecto do Pai, que aí é quando nós nos unimos ao nosso Pai, que está no céu, como dizem as tradições, e nós, a partir desse momento, quando nós nos individualizamos, é que nós começamos a ter o livre-arbítrio, eh, e aí aí que entra um processo que a nossa consciência, de fato, ela vai começar a trabalhar, de fato, nesses planos da consciência humana, de fato, né? Só para complementar, ali a gente fala, que eu falei antes ali, que é a partir de quando a gente desce do búdico para baixo, nossa Uhum, evolução, né? A gente perde a nossa concepção de unidade com a uhum, essência divina. E nessa evolução de volta, quando a gente vai elevando nossa consciência, quando chega de volta nesses planos mais superiores, o que é a reunificação com Deus, como tu falou, ou a iluminação, como dizem outras tradições? É quando a nossa consciência ela chega a ter um determinado nível que é, em vez da separatividade que a gente caiu, a gente volta a ter a concepção da unidade, né? uhum, E se enxerga de volta uno como divino, com essa isso, força primordial, né? uhum, Fala primeiro. exatamente. Eu trouxe um material também sobre porque de onde qual a ideia, principalmente Manas, quando trata de Manas, que é a mente, né? Como é que surgiu Manas, né? De onde porque Manas é a ligação justamente com esse Budi, que é a parte espiritual, e Atma. Atma é o último aspecto, né? Que é o aspecto mais, na verdade, é o espírito puro, na verdade. Ele não é nenhum veículo, ele é aquilo que está em unidade com essa divindade, é a própria divindade ali, né? Mas se nós temos uma parte que é material e que durante todas as vidas nós vamos perder, e a nossa meta é nos unirmos a esse espiritual, nós precisamos de algo intermediário, né? Que aí que entra Manas, que aí Manas tem uma característica é, peculiar ali que a gente vai tentar desenvolver juntos aqui para tentar entender o que seria esse Budi, Manas, Atma, né? Que é um ser à parte, é uma natureza distinta da natureza da personalidade que somos esses veículos inferiores. Mas eu vou mostrar antes essa ideia da evolução da consciência dos reinos, né? Eu não li a parte antes, ele tem como voltar, será? Acho que uma flechinha de volta da. Ah, tá aqui, ó. Tem um poeminha do Múcio Teixeira, que também foi um teosofista, que ele diz assim: morri no mineral para nascer na planta, fui pedra e fui semente, brilhei no diamante e no cristal luzente, fez em mim o seu ninho o pássaro que canta, passei as formas do animal, vendo indistintamente uma luz na outra banda. Do animal passei a forma do homem, faísca que desceu as cinzas e as brasas. Mais tarde acenderei a luz eterna que é Deus. Então é justamente isso. Então, a nossa mônada divina, a nossa centelha divina, ela através de todos esses planos que eu coloquei um pouco antes aqui, ela passa, na verdade a mônada ela não desce por esses planos. Ela fica no plano que é o plano da mônada mesmo, que é o plano que a gente chama de Anupadaka, que é acima do plano do Atma, né? E ela fica naquele plano, mas é como se ela é, estendesse um aspecto dela, um braço dela, alguma coisa nesse sentido que as nossas experiências aqui na Terra, na humanidade, enfim, e as experiências mais sutis, as experiências tanto as materiais quanto as espirituais, é como se matizasse essa mônada e desse uma cor a essa mônada. Então, nós somos uma ferramenta dessa centelha divina porque ela também está num processo de retorno a essa casa, né? Então, a evolução ela funciona dessa forma. Então, é o reino físico, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano. Eles passam por esses estágios. Então, à medida que nós saímos do mineral, adquirimos uma pequena consciência. A gente vai ver que o próprio mineral ali no primeiro na primeira imagem ali, a gente vê que tem uma partezinha azul ali, que significa que o mineral tem um lampejo de emoção, né? Então, e o vegetal já tem um pouco mais, né? Então o vegetal já tem um pouco mais
de consciência na parte emocional, na parte astral. O animal já bem mais, o animal inclusive ele já está com uma pontinha aparecendo lá no mental, né? Então a consciência do animal ele tem já está num processo de, inclusive os animais de estimação, eles já eles vieram de reinos mais selvagens. No caso, um animal, um gato, por exemplo, hoje ele é um ser evoluído lá de origem dos felinos, né? Seja do leão, do tigre, que é mais selvagem. O gato seria a parte mais, talvez mais, com um pouco mais de consciência, porque ele está em contato com o ser humano e o ser humano proporciona isso para ele, como nós fomos também animais, tivemos essa passagem da mônada pelo reino animal e fomos individualizados, né? Nós saímos desse reino animal para o reino humano em um determinado momento, que eu vou colocar depois aqui. Então, é mais ou menos isso. Então, a ideia agora é que nós saiamos desse reino humano, nós já estamos acendendo uma pequena pontinha lá no missional, que é a parte de Budi, justamente, né? E a gente vê o Buda que ele já tem quase nada da parte física ali, tem um resquício, mas em compensação a parte mental e enfim, a intuicional e a universal ali, ele já está muito expandido. Então nós estamos caminhando para esse percurso, né? Então todos os reinos caminham para esse percurso. Isso ocorre em Manvantras. Dentro da teosofia nós chamamos de Manvantras. Manvantras e Pralayas, né? Quando um universo surge, quando ele vai se expressar, é um Manvantara, né? A vida desse Manvantara, mas em um determinado momento ele vai retrair, vai morrer, enfim. Aí isso é o Pralaya. Então, num próximo, ele vai ressurgir, né? A partir do estágio em que ele parou, ele vai ressurgir com a vida que vai continuar a partir do estágio que ele parou. Então, talvez os animais que não se individualizem nesse estágio que nós estamos, num próximo Manvantara, eles vão se tornar seres humanos, né? Então, essa é a individualização que ocorre. Só para que eu acho que não conhece a linguagem, assim, Manvantara é que chama de dia de Brahma, né? Desde o início do universo, a expansão completa e depois o retorno da manifestação, não ser, que daí é a noite de Brahma, que é o mesmo espaço, mesmo período, só que sem manifestação, não ser, que é o Pralaya. Aham. Manvantara é a manifestação e o Pralaya é a noite. Isso. São correspondências, é como se fosse tudo que está em cima é como que está embaixo. Então, uma vida de um ser humano composta de dias e noites e os horários, inclusive, também equivale para um universo. Então, só que são trilhões de anos, né? Então, eles têm um dia, tem uma noite, tem uma vida inteira. Ah, os hindus eles calculam a idade de Brahma, da vida de Brahma, se não me engano, dá em torno de trilhões de anos, né, Da respiração, né? é, Temos a expansão que é 3 trilhões, 3 400 trilhões. trilhões. Então, isso seria. Então, tudo. E nós, seres humanos, também. Quando ocorre a nossa morte, né, que esses veículos de consciência eles se desfazem, né, nós vamos perder esses veículos, que o astral, o mental, o duplo etérico, o mental ali, o físico. Nós vamos temporariamente acessar um pralaya, que é um período de descanso, enfim, de purgar alguma coisa, enfim, para que depois de um tempo nós retornemos do mesmo estágio que nós paramos na vida anterior, que aí seria um Manvantara do ser humano, né, no caso, mas aqui a gente está falando de um Manvantara universal. Então, Só para dizer, de onde é que tiraram essa quantidade de anos, né? Essas coisas. Na verdade, isso aí é muito antigo, né? Nessa teosofia que está falando. Isso está nos Vedas, isso é antiquíssimo lá na Índia. E se diz que esses grandes mestres e adeptos, eles já estão num nível assim que conseguem acessar planos mais elevados, né? Através de diversas encarnações, chegaram à iluminação. E aí, através dessa clarividência deles, eles fizeram com suas pesquisas, né, de acesso a esses mistérios e não foi e depois eles fizeram comparativos ainda, né? Teria que haver uma
uma Uhum. concordância ali entre a visão de um e de outro. Sim, Isso é Blavatsky contra na doutrina secreta, né? sim, Que todo esse processo, na verdade, é muito antigo, né? sim. E a gente perdeu isso no Ocidente, a Blavatsky que trouxe de volta. Isso. Aí entra essa ideia também dos três centros, as três grandes lojas, né? Porque aí, se a gente for pegar e ler a doutrina secreta, a gente vai ver que a Blavatsky foi inspirada pelos Mahatmas transhimalaicos, né? Lá no Tibete. Se a gente for pegar Isis sem véu, a gente vai ver que tem uma outra inspiração, que aí é a fraternidade de Luxor, seria do Egito, né? Então, se a gente pegar a doutrina secreta Isis sem véu e ler, nós vamos ver duas Blavatsky completamente diferentes ali, porque tem mestres de sabedoria por trás com as suas características específicas. Então, se a gente for pegar uma literatura e comparar com a outra, nós vamos ver completamente diferente, até a linguagem, né? Então, a gente vai... é, Teve dois motivos ali, né? Coincidentemente, eu li ontem na doutrina secreta, a Blavatsky conta ali que, por exemplo, tem várias fraternidades de mestres, uhum, mas a única que tem todas as chaves hoje é a do Himalaia. é. Eu acho que a que está mais atuante, talvez, né? Que é a que está no momento porque a sociedade teosófica ela veio com esse intuito de evolução da parte mental, né? Da parte tanto que a Blavatsky deixou uma espécie de premonição que agora nesse próximo século a gente vai ter muito trabalho com a questão psicológica, né? Então a ideia desculpa, da teosofia é a ideia e a meta, talvez, seria aflorar essa parte mental. Porque a gente vai ver também, quando a gente fala de raças raízes, dentro da teosofia, nós temos as raças raízes, que vêm desde Hiperbórea, Lemúria, Atlântida, até que chega a ser a nossa atual raça, que a gente chama de Ariana, né? Que não tem nada a ver com conceitos que foram colocados ali por Hitler, pelo nazismo, que ele deturpou completamente, inclusive da suástica, né? A suástica, que é um símbolo sagrado, ele a conseguiu deturpar. Ele É, se apropriou de é, símbolos milenares e jogou na estragou um trabalho. Então, a ideia dessa raça raiz atlântida, que foi a que nos precedeu, era desenvolver o veículo astral, que é justamente a parte que fica dentro desses planos, aí fica abaixo do mental, né? Abaixo é uma forma de dizer, ela se interpenetra, mas o astral é a parte dos desejos, das emoções ali, e a meta da raça atual ariana seria essa parte mental. Então, a teosofia ela traz muito essa ideia de desenvolvimento dessa e a Blavatsky diz, né, a mente é a grande assassina do real, que o discípulo mate a assassina, né? Então, é a ideia de trabalharmos a nossa mente, que é essa grande assassina do real, para que esse aspecto de Budi em algum momento se desenvolva nessa sabedoria, né? Então, assim ocorre o que seria a individualização? É quando os escritos teosóficos dizem que ocorreu há 18 milhões de anos atrás, ainda na época de Lemúria, que é quando s- uma alma grupal, né, os animais, pelo que os escritos teosóficos nos trazem, eles compartilham de uma única alma. Então, são vários cães, vários gatos, ou enfim, vários animais, eles compactuam de uma única alma e matizam essa alma e dão experiência para essa alma, até que em um determinado momento essa alma ela atingiu uma capacidade de mente, de pensamento, enfim, de desenvolvimento um pouco maior, que aí se torna uma alma individual. Que isso, o que a teosofia nos traz, é que aconteceu na época de Lemúria, 18 milhões de anos atrás, que é quando nós saímos desse reino animal e passamos a atingir o reino humano. E aí sim, o ser humano ele saiu de um reino animal que tinha vários animais animando uma única alma, e agora
a partir desse ponto, ele é um ser, uma entidade que anima uma única alma. E a partir desse momento é que começa o livre-arbítrio, né? Então, o karma começa a funcionar, né? Que é nessa época de Lemúria, né? E aí, a ideia... relacionado ao mito de Prometeu, né? Que roubou É isso. os deuses e trouxe para os homens, que é o advento da mente, da É, individualização, né? os senhores da chama, os senhores de Vênus, a Blavatsky diz que e Vênus é também relacionado à estrela da manhã, a Lúcifer, que estão essas ideias que tem é, dos mitos mesmo, né, que trazem o fogo da mente. Todos, tu pega mesmo várias civilizações, várias mitologias, e todos têm os mesmos episódios, né? Uhum, sim. Inclusive nas questões até, se a gente for ver a ideia de Noé, dentro da tradição cristã, a gente vai ver lá no hinduísmo o Vaivasvata, que é o Manu, essa mesma ideia de que ele criou teve um barco que ele criou para salvar a humanidade, que na verdade é uma ideia completamente diferente. O Manu significa aquele ser que guarda a semente de uma raça inteira e, e no fim de um ciclo que ocorrem as grandes catástrofes, enfim, as grandes essa dissolução, né, de um período, esse Manu é a parte que fica armazenada todas essas experiências para que numa próxima expressão, num próximo mantra, aquilo se retorne do ponto em que estava. Então, ele guarda esses animaizinhos aí de dois em dois, como dizem lá, mas não tem nada a ver com não é de uma forma literal, né? Porque justamente ele guarda toda essa ideação do que ocorreu é, numa vida anterior, seja seja de uma raça, seja de uma sub-raça, enfim, e leva para a seguinte, né, através da ideação que ele registrou. É, é, Então, aí a gente já entra já especificamente nessa questão dos 7 veículos, 7 planos de consciência, né? Então, essa imagem eu trouxe, que eu achei ela é bem interessante de a gente analisar, porque aqui nós vemos uma personalidade que ela vai só até o mental, né? A gente está mostrando que é o mental